Nunca imaginei que a casa ao lado, que ficou vazia por 3 anos, mudaria completamente a minha vida. Eu morava ali sozinha com o Pedro, meu filho de 6 anos, desde que o pai dele, meu noivo, morreu num acidente de moto, 2 semanas antes do nosso casamento. Eu tinha 23 anos, estava grávida de 8 meses e, de repente, virei viúva sem nunca ter sido esposa. Minha vida se resumiu a aprender a viver entre o luto e fraldas sujas. Foi num sábado de março, enquanto eu estava no quintal, lutando para montar uma piscininha inflável barata para o Pedro, que eu vi o caminhão de mudança parar na casa vizinha. Meu primeiro pensamento foi: tomara que seja um casal de idosos bem quietinhos. Não era. Era ele, Tiago Albuquerque, 34 anos. Alto, barba bem feita, olhos cor de mel e uma camisa branca suada, colada no peito de tanto carregar caixas. E logo atrás dele, uma menininha loira, de uns 5 anos, com trancinhas e olhos tristes. Agarrada a um ursinho de pelúcia, a menina viu o Pedro brincando na água e não pensou 2 vezes. Correu até um muro que dividia os quintais e gritou: "Oi, você tem piscina? Posso entrar?" O Tiago veio logo atrás, todo sem graça. "Desculpa, ela é muito curiosa. Sou o Tiago, seu novo vizinho." Eu me levantei, limpei a mão suja de terra na calça jeans e estendi para cumprimentá-lo. Foi nesse momento que eu senti choque, um calor que subiu pelo meu braço e fez meu coração dar um pulo que eu não sentia há anos, desde antes de tudo acontecer. Manuela. E esse é o Pedro. Quando olhei de novo, a menininha, que depois descobri que se chamava Olivia, já estava pulando na piscina com o Pedro. Os dois riam alto, jogando água para todo lado. O Tiago sorriu de canto, observando a cena. Parece que eles se deram bem rapidinho. Naquele primeiro dia, ele me contou apenas o básico da sua história. Eu sou viúvo. Minha esposa morreu de câncer há 2 anos. A gente se mudou para cá, para tentar recomeçar. Eu só concordei com a cabeça. Eu não precisava de mais detalhes. Eu sabia exatamente como era ter que recomeçar, carregando um buraco no peito. Na semana seguinte, as crianças viraram unha e carne. Era incrível. A Olivia dormia na minha casa quase toda a noite, porque dizia que tinha pesadelos na casa nova. O Pedro, por sua vez, dormia na casa deles, porque queria proteger a amiga dos monstros. Enquanto as crianças criavam esse laço, eu e o Tiago, a gente começou a criar o nosso toda a noite. Depois que as crianças finalmente dormiam, a gente se encontrava na varanda. Ele trazia cerveja sem álcool. Eu levava um pedaço do bolo de cenoura que eu fazia para ocupar a cabeça e a gente conversava sobre tudo. Sobre música, sobre nossos trabalhos. Ele é arquiteto, eu professora de português, mas principalmente sobre como a vida às vezes dá uma rasteira que a gente não espera. Numa dessas noites, depois de umas 3 cervejas, sem álcool e muitas risadas, ele ficou sério e me perguntou: "Manu, você já conseguiu seguir em frente?" Eu dei uma risada amarga. Seguir em frente é um luxo, Tiago. É luxo de quem não tem um filho pequeno para criar e um coração em pedaços para carregar. Ele me olhou de um jeito profundo, como se entendesse cada palavra. Eu também não consegui, sabe? Eu ainda guardo a aliança dela no meu bolso. Todos os dias, eu penso que talvez
eu encontre alguém que faça meu coração bater de novo. Mas até agora, nada. Fez-se um silêncio. O único som era o dos grilos no jardim. Então, ele completou, quase num sussurro, olhando diretamente para mim. Até agora, eu senti meu rosto pegar fogo. Meu coração disparou. Naquele instante, a porta da casa dele se abriu e a Olivia apareceu, chorando. Papai, tive um pesadelo de novo. Ele correu para dentro para acalmá-la. Eu fiquei, ele sozinha na varanda, sentindo meu coração acelerado, me sentindo culpada viva e morta ao mesmo tempo, porque eu sabia, eu estava começando a me apaixonar pelo viúvo da casa ao lado. E isso era tão errado. Ou será que não era? Você já se apaixonou por alguém que também estava de luto? Se sim, comenta agora aqui embaixo. Sim, aconteceu. Se você acha que isso é proibido, comenta nunca. É proibido. Não se esqueça de continuar assistindo, porque na parte 2, a gente quase se beija, mas uma coisa terrível acontece e muda tudo de novo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder. Os dias foram se transformando em semanas, e as semanas numa rotina deliciosa. Todos os dias, às 6:30 da tarde, as crianças gritavam hora do banho em dupla e corriam, ou para minha casa, ou para a casa dele. Às 8 da noite, colocávamos os dois para dormir no mesmo quarto, alternando as casas. E às 8:30, lá estávamos nós, eu e o Tiago, na varanda de novo. A gente dividia o silêncio, um pedaço de bolo e uma cerveja sem álcool. Eu já sabia cada detalhe sobre ele. Sabia que ele odiava coentro. Tinha aquela cicatriz no ombro esquerdo de uma queda de skate. Aos 15 anos, descobri que ele cantava Oceano do Djavan no chuveiro. E cantava bem para caramba. Preciso admitir. E o mais tocante de tudo, ele ainda dormia com a camiseta da esposa falecida, porque era o único cheiro que ainda restava dela. E ele, por sua vez, sabia tudo sobre mim. Sabia que eu chorava vendo propaganda de margarina, que eu guardava minha aliança de noivado quebrada numa caixinha de música, um tesouro melancólico. Sabia que eu tinha um medo infantil de trovão desde pequena, e que eu nunca mais tinha beijado ninguém desde o dia do acidente que levou o João, até que, numa quinta-feira de lua cheia, algo mudou. As crianças tinham dormido mais cedo do que o normal. Naquela noite, eu levei um vinho, e dessa vez, com álcool, porque, sinceramente, a gente merecia. Sentamos no chão da varanda dele, encostados na parede, com as pernas esticadas e as taças na mão. Foi então que ele começou a falar da esposa, a Laura. Ele me contou como ela descobriu câncer, já em metástase, um golpe devastador. Contou como ele segurou a mão dela até o último segundo, um gesto de amor que transcendia a própria vida. E me contou como, nesse último momento, ela pediu para ele prometer que ele ia amar de novo. Ele olhou para mim, com os olhos marejados, e disse: "Eu prometi, Manu, mas até hoje eu não consegui cumprir. Eu não conseguia. Eu tomei um gole grande de vinho, o líquido aquecendo meu peito, e falei baixinho, quase um sussurro. Eu também prometi pro João lá, no hospital, que eu ia ser feliz. Mas como a gente consegue ser feliz carregando um túmulo no peito?" Nesse momento, ele virou o rosto na minha direção. A luz da lua cheia batia direto nos olhos cor de mel dele, e eu juro, por um instante, eu vi o universo inteiro ali dentro. Ele se aproximou um pouco e disse:
Talvez a gente não precise largar o túmulo. Talvez a gente só precise dividir o peso. Ele chegou mais perto. Perto o suficiente para eu sentir o calor do corpo dele, o cheiro de sabonete misturado com o aroma do vinho. Nossas testas quase se tocaram. A tensão no ar era palpável. Manu? Ele sussurrou. Tiago, eu respondi no mesmo tom. Os lábios dele roçaram os meus. Foi um quase beijo, um momento suspenso no tempo. Meu coração disparou, minha respiração ficou curta, o mundo inteiro pareceu parar de girar, até que um grito veio de dentro da casa. P-A-P-A-T-E-B, pesadelo. Era a Olivia. Ele se afastou na mesma hora, como se tivesse tomado um choque. O feitiço foi quebrado. Desculpa. Eu não devia. Ele gaguejou e correu para dentro, para acudir a filha. Eu fiquei, ele sozinha na varanda, com os lábios ainda tremendo, o vinho derramado no chão ao meu lado, e uma culpa do tamanho do mundo pesando nos meus ombros. No dia seguinte, ele evitou meu olhar. A semana inteira que se seguiu foi fria. Ele era educado, até educado demais, mas distante. As crianças continuaram amigas, inseparáveis como sempre, mas a nossa varanda ficou vazia à noite. O silêncio que antes era confortável, agora era pesado e doloroso. Eu chorei no banho. Chorei muito, porque eu queria aquele beijo. Eu queria para caramba, mas ao mesmo tempo, eu me sentia a pior pessoa do mundo por desejar o marido de uma mulher que já não estava mais aqui. Uma semana depois, eu não aguentei mais. Respirei fundo e bati na porta dele, com o coração na mão. Eu precisava resolver aquilo. Tiago, a gente precisa conversar sobre aquela noite. Eu disse assim que ele abriu a porta. Ele me encarou, o rosto sério, fechado. Não tem o que conversar, Manu. Eu traí a memória da Laura. Ponto final. Eu engoli o choro que ameaçava escapar. Minha voz saiu firme, apesar de tudo. E eu traí a memória do João. Mas sabe o que eu descobri? Eles não voltam para cobrar a promessa que a gente fez. Quem fica aqui somos nós, e a gente merece viver. Tiago, a gente merece uma chance de ser feliz de novo. Ele me olhou por um longo tempo, um silêncio que parecia durar uma eternidade. Depois, falou baixo, a voz carregada de vulnerabilidade. Eu tenho medo, Manu. Medo de amar você e depois perder de novo. Eu estendi a mão e segurei a dele. A pele dele estava fria. Então a gente tem medo junto, eu disse, olhando nos olhos dele. Mas pelo menos a gente não tem medo sozinho. Ele apertou minha mão. Um pequeno gesto, mas que significou o mundo. E aí, nesse exato momento, a campainha da minha casa tocou, um som estridente que cortou o clima delicado que tinha se formado entre nós. Era a mãe do João, a minha ex-sogra, que eu não via há 4 anos. Desde o enterro, ela estava parada na minha porta, segurando uma caixa antiga nas mãos, e com uma expressão no rosto que gelou meu sangue. Manuela, ela disse. A voz séria. Eu achei isso no quarto do meu filho. Acho que você precisa ver. Dentro da caixa, havia cartas. Dezenas de cartas que o João tinha escrito para mim durante a minha gravidez. E entre elas, uma última carta, escrita um dia antes do acidente. Com as mãos tremendo, eu abri. A caligrafia dele, que eu conhecia tão bem, preenchi a página. Se um dia eu não estiver mais aqui,
Ele escreveu: promete que você vai amar de novo. Promete que vai deixar alguém cuidar de você e do nosso filho. Eu quero vocês felizes. Manu, mesmo que seja com outra pessoa. Te amo para sempre, João. Eu desabei, ali mesmo. Na porta eu desabei chorando nos braços do Tiago. Ele me abraçou forte, e eu senti as lágrimas dele molhando meu cabelo. Ele estava chorando, junto comigo. E foi ali, naquele abraço, que eu finalmente entendi tudo. O quase beijo, na varanda, não tinha sido uma traição. Tinha sido uma permissão dada por aqueles que mais nos amaram, para que pudéssemos seguir em frente e encontrar a felicidade outra vez. Você acha que os mortos querem que a gente fique sozinho para sempre? Comenta agora. Não. Eles querem nos ver felizes, ou sim, traição mesmo. E continua o vídeo, porque na parte 3 tem uma pessoa do passado que vai tentar destruir tudo isso. A mãe do João se chamava Dona Célia. Eu não a via desde o enterro. Ela me culpava pela morte do filho. Dizia que eu insisti para ele comprar aquela moto. Depois do velório, ela simplesmente sumiu. Nunca conheceu o Pedro. Nunca ligou no aniversário dele. E agora, do nada, ela estava na minha sala, sentada no sofá, com uma caixa de cartas no colo, e um olhar de quem veio cobrar uma conta muito antiga. Sem rodeios, ela soltou a bomba. Eu vim buscar meu neto. Eu gelei na hora. Como assim? Buscar? O Pedro está na escola. A resposta dela me fez perder o chão. Não hoje. Hoje, ele está com febre. A escola me ligou como contato de emergência. Eu ainda estava no cadastro antigo. Peguei ele. Está no carro. Eu corri para a janela, desesperada. E lá estava, o carro dela estacionado, e o meu Pedro no banco de trás. O rostinho vermelho de choro, me olhando assustado. Meu coração parou. Você não tinha direito de fazer isso, eu gritei, sentindo o pânico subir pela garganta. Ela sorriu, um sorriso cruel. Eu tenho todo o direito. Sou a avó de sangue. E você está vivendo em pecado com o viúvo da casa ao lado. Naquele momento, Tiago apareceu na porta, ouvindo tudo, e ficou branco como papel. Dona Célia não parou. O veneno escorria da boca dela. O João morreu por sua causa. E agora você quer sujar a memória dele com outro homem? Eu vi tudo pela janela. Beijos, abraços. As crianças dormindo juntas. Isso é imoral. Ela me olhou com um desprezo que doía na alma. Eu vou pedir a guarda do Pedro. E eu tenho provas. Fotos de vocês dois juntos. Depoimento da escola dizendo que vocês vivem em união estável e regular. Até o padre da paróquia assinou um papel dizendo que isso é um escândalo para a comunidade. Eu comecei a tremer, sem controle. Você não vai tirar meu filho de mim. Ela riu, um som horrível. Vou sim, eu vou ganhar. Porque juiz nenhum dá a guarda para uma mãe que troca de homem como troca de roupa, enquanto o pai do menino mal esfriou no túmulo. Tiago tentou intervir. Dona Célia, por favor, a gente respeita a sua dor. Mas ela não deixou ele terminar. Cuspiu, noche, o perto dos pés dele. Você cala a boca. Viúvo de segunda mão, você já tem a sua filha. Deixa o meu neto em paz. E com isso, ela saiu, batendo a porta com uma força que fez a casa inteira tremer. Eu desabei no sofá, soluçando um choro que vinha do fundo da alma. Tiago me abraçou forte, tentando me passar alguma segurança. Ela não vai tirar o Pedro de você.
Prometo. Vamos contratar o melhor advogado da cidade. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que o pesadelo só estava começando. 2 dias depois, a confirmação do meu medo chegou. Uma notificação judicial. Dona Célia tinha entrado com um pedido de guarda provisória, alegando abandono afetivo e ambiente moral impróprio. O juiz marcou uma audiência para dali a 20 dias. 20 dias que pareceriam uma eternidade. Eu não conseguia comer. Não conseguia dormir. A imagem do meu filho chorando no carro dela não saía da minha cabeça. O Pedro, meu pequeno, sentia a minha angústia. Toda hora ele perguntava, com os olhinhos cheios de medo: Mamãe, a vovó Má vai me levar embora? Eu mentia. Dizia que não, que tudo ia ficar bem. Mas à noite eu afogava meu travesseiro em lágrimas. Tiago se tornou meu porto seguro. Ele dormia no sofá da minha sala, só para eu não ficar sozinha. Ele que levava e buscava o Pedro na escola, criando uma barreira de proteção. Ele pagou o advogado do próprio bolso, sem nem piscar, numa noite de tempestade. Depois que as crianças finalmente pegaram no sono, ele me encontrou na cozinha, chorando mais uma vez. Manu, olha para mim. Eu levantei, o rosto inchado, sem forças. Eu vou perder meu filho, Tiago. Não vai, ele disse com uma firmeza que eu não tinha, porque eu não vou deixar. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos, me forçando a olhá-lo nos olhos. Eu te amo, Manuela. Eu amo você desde o dia em que te vi lutando com aquela piscina inflável ridícula no seu quintal. Eu amo o jeito que você corta a cebola. Amo como você canta desafinado no karaokê. Amo até o seu ronco, quando você está muito cansada. E eu amo o Pedro como se ele fosse meu filho. As lágrimas que eu achei que tinham acabado voltaram com mais força. Mas você também está de luto. Eu consegui dizer, eu estou. Ele respondeu, mas o luto não é uma cadeia perpétua. A Laura, minha filha, me pediu para amar de novo, e eu escolhi você. E então, ele me beijou. Não foi um beijo de consolo, foi um beijo desesperado, cheio de medo, de saudade, mas também de uma promessa. Quando nos separamos, estávamos ofegantes. Casa comigo, Manu. Eu fiquei sem ar. O quê? Casa comigo. Ele repetiu, a voz urgente. A gente vira uma família de papel passado. Juiz, nenhum tira um filho de um lar estável, com um pai e uma mãe casados. Eu ia responder, meu coração batendo descontrolado, quando um trovão estrondoso fez a luz da casa inteira apagar. E no escuro, o silêncio foi quebrado por um grito agudo. Era a Olívia, a filha do Tiago. Papai, a vovó Má está na porta. Nós corremos para a janela. E lá fora, debaixo do temporal, estava Dona Célia. Mas ela não estava sozinha. Ao lado dela, 2 policiais e uma assistente social. Ela gritava, a voz abafada pela chuva. Abre a porta, Manuela. Temos uma ordem judicial para levar o Pedro agora mesmo. Meu mundo desabou. Se fosse com você, você casaria só para não perder a guarda do seu filho? Comenta agora. Sim, eu casaria ou não. Casamento tem que ser por amor, e não para o vídeo. Porque na parte 4, eles levam o Pedro, e o Tiago faz uma loucura que ninguém esperava. A chuva caía com tanta força que parecia que o céu estava chorando junto comigo. Eu abri a porta, tremendo da cabeça aos pés. Lá estavam eles, 2 policiais,
e uma assistente social. O guarda-chuva dela pingando. Uma poça no chão da sala. A assistente social tinha uma cara fechada. Mas Dona Célia, minha sogra, exibia um sorriso vitorioso. "Ah, Müller", leu, com uma voz fria que cortava o ar. "Ordem judicial de busca e apreensão provisória da criança, Pedro Henrique Silva. A senhora tem 10 minutos para arrumar uma malinha com roupas dele." Eu gritei, um som rasgado que veio do fundo da alma. "Isso é ridículo. Ele está com FEBRE. Está DURM. INDO." Um dos policiais deu um passo à frente. "Senhora, por favor, não dificulte as coisas. Podemos usar a força, se necessário." Tiago, meu namorado, segurou meu braço com firmeza, me impedindo de avançar. "Calma, Manu, a gente vai reverter isso na audiência." Mas eu não estava calma. Eu sentia que estava morrendo por dentro. Corri para o quarto do Pedro. O barulho já o tinha acordado. Ele me olhou, assustado, com os olhinhos vermelhos de febre. "Mamãe, por que tem polícia na nossa casa?" Eu o abracei com tanta força que quase o sufoquei, tentando transferir toda a minha segurança para ele. "Filho, a vovó Célia vai te levar para dormir na casa dela hoje. Está bom. Só por hoje. Amanhã a mamãe vai te buscar." Ele começou a chorar. Um choro desesperado. "Não quero. Eu quero dormir com você. E com a Olívia." Nesse momento, Dona Célia entrou no quarto como um furacão e o arrancou do meu abraço, pegando-o no colo à força. "Vamos, Pedro. Lá em casa você vai aprender a ter respeito." Eu tentei segurar a mãozinha dele, que se esticava na minha direção. "Meu filho, não leva ele." Tiago me agarrou pela cintura, me segurando enquanto eu tentava pular em cima dela. Os policiais me afastaram. A porta bateu. O som do carro partindo se misturou ao da chuva. Eu desabei no chão da sala, gritando como um animal ferido. Tiago se ajoelhou ao meu lado, me abraçando, chorando junto comigo. "Eu vou trazer ele de volta, Manu. Eu juro pela memória da Laura." Naquela noite, eu não dormi. Fiquei parada na janela, olhando a rua vazia, esperando por um milagre que não veio. No dia seguinte, a ligação do advogado destruiu o que restava da minha esperança. Mais notícias? Dona Célia apresentou um laudo psicológico, alegando que o Pedro apresenta sintomas de abandono afetivo materno, porque você vive em união estável com outro homem. O juiz concedeu a guarda provisória para ela até a audiência final. Eu senti o mundo girar. Minhas pernas fraquejaram. Quase desmaiei. Tiago pegou o telefone da minha mão. Sua voz firme e decidida. "Então a gente antecipa essa audiência. Pede um casamento relâmpago. Eu pago o que for preciso para acelerar isso." 3 dias depois, lá estávamos nós. No cartório, eu usava um vestido branco simples, ele um terno. Olívia, nossa filha, era da minha, num vestidinho azul. Pedro estava lá. A avó foi obrigada a trazê-lo apenas para a cerimônia. Quando o juiz fez a pergunta: "Vocês aceitam se casar por livre e espontânea vontade?" Eu olhei para o Tiago. Ele segurou minha mão com força, e antes que eu pudesse responder, ele disse: "Aceito, porque eu já sou dela há muito tempo." As lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu respondia: "Aceito." Trocamos alianças simples, de prata. Eu o beijei, com gosto de lágrima e esperança. Na saída do cartório, Tiago se ajoelhou na frente do Pedro. "Agora, eu sou seu padrasto de papel passado.
campeão, e eu vou brigar com todas as minhas forças para você voltar para casa. Pedro o abraçou pelo pescoço. Eu te amo, Tiago. Naquela mesma tarde, nosso advogado protocolou o pedido de reconsideração da guarda, anexando nossa certidão de casamento recém-emitida. Mas Dona Célia não desistiu. Ela me mandou uma mensagem. Casamento de mentira não engana nem a Deus, nem ao juiz. O Pedro fica comigo, e se você chegar perto dele, eu te denuncio por descumprimento de ordem judicial. Eu senti o ódio ferver dentro de mim, mas antes que eu pudesse responder, Tiago pegou meu celular. Ele leu a mensagem e sorriu. Ela acabou de me dar a arma perfeita. Ele imediatamente mostrou a mensagem para o nosso advogado. A ameaça e a confissão de que impediria o contato eram crimes. 3 semanas depois, na audiência, o juiz viu tudo. A nossa certidão de casamento. O depoimento emocionante das crianças, onde Olivia disse: eu quero morar com a minha mana Manu e o meu papai Tiago. As mensagens de ameaça da avó. Mais importante, um novo laudo psicológico que mostrava que Pedro estava com depressão desde que foi afastado de mim. O resultado foi imediato. Guarda revertida na hora. Dona Célia foi proibida de se aproximar de nós por 180 dias. Quando o martelo bateu, eu gritei de alegria ali mesmo, dentro do tribunal. Corri para o Pedro e o abracei com tanta força que achei que ia quebrar uma costela dele. Dona Célia gritou, furiosa: isso não acabou! Mas tinha acabado sim. Porque, na saída do tribunal, Tiago colocou Pedro nos ombros e falou bem alto, para que todos ouvissem: agora ele tem pai, mãe, irmãzinha e uma casa. E ninguém, nunca mais, vai tirar isso da gente. Naquela noite, pela primeira vez em meses, nós 4 dormimos juntos na mesma casa. Eu deitada no meio da cama, com o Pedro de um lado, a Olivia do outro, e o Tiago nos abraçando, protegendo a todos nós. E eu chorei. Chorei de alívio, de gratidão, de felicidade, até finalmente adormecer em paz. Você casaria por amor ou por papel quando o futuro do seu filho está em jogo? Comenta agora. Por amor. Sempre ou fazia o que fosse preciso pelo filho. Não pare por aqui, porque na parte 5, uma gravidez surpresa vai mudar tudo de novo. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder. Eu achava que o pior já tinha passado. Guarda ganha, casamento feito, Pedro de volta, Olivia chamando a gente de papai e mamãe sem cerimônia, casa cheia de risada, pura ilusão. A vida, como sempre, tinha outros planos, bem mais complicados e aterrorizantes do que eu poderia imaginar. 3 meses depois do casamento, eu estava atrasada. E não era pouca coisa. O 2 dias. Não, uma semana. 28 dias. Eu, que sempre fui um reloginho suíço, estava quase um mês atrasada. Aquele alarme silencioso soou dentro de mim, me deixando em pânico. Comprei o teste de farmácia escondido, na hora do almoço, como se fosse uma criminosa. Me tranquei no banheiro do trabalho, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Fiz o teste sozinha, com as mãos trêmulas. Esperei os minutos mais longos da minha vida. E então, lá estavam elas. 2 linhas, fortes, claras, inequívocas, grávida. Eu sentei na tampa do vaso. Encostei a testa na parede fria do azulejo
e chorei. Chorei de um jeito que eu não chorava há muito tempo. Era uma mistura de sentimentos que me rasgava por dentro. Chorei de alegria, porque, no fundo do meu coração, eu sempre quis mais um filho. Sempre sonhei em expandir nossa família. Mas também chorei de medo, um medo paralisante, porque a vida já tinha me ensinado da forma mais dura que a felicidade pode ser frágil e durar muito pouco. E, acima de tudo, chorei de culpa. Uma culpa corrosiva que me consumia porque eu olhava para aquelas duas linhas e não sabia de quem era aquele bebê. A verdade é que eu e Tiago tínhamos começado a dormir juntos de verdade logo depois do nosso casamento relâmpago. Mas teve uma única vez, antes de assinarmos os papéis no cartório. Naquela noite em que a gente quase se beijou na cozinha e acabou rolando tudo ali mesmo, na varanda. Foi intenso, foi inesperado e a gente não usou proteção. E para complicar ainda mais o meu desespero, eu tinha tido uma recaída terrível com um ex-colega de faculdade. O Rafael. Foi numa noite em que eu bebi demais, tentando afogar a dor de ter perdido Pedro temporariamente para a avó. Foi só uma noite, uma burrice monumental, um erro estúpido, mas aconteceu exatamente na minha janela fértil. Então a conta era simples e aterrorizante. O bebê podia ser do Tiago, o homem que eu amava, meu marido, ou do Rafael, o fantasma de um passado que eu queria esquecer. Passei uma semana inteira carregando aquele segredo. E o peso dele era físico. Emagreci 3 quilos só de ansiedade. Mal conseguia comer ou dormir. A culpa era um monstro que me assombrava a cada segundo. Até que, numa noite, meu corpo não aguentou mais. Tiago me encontrou vomitando no banheiro, pálida e acabada. Ele correu até mim, preocupado. Amor, o que está acontecendo? Você está doente? Eu não conseguia mais mentir. Com as mãos tremendo tanto, que mal conseguia segurar, eu mostrei o teste positivo para ele. Ele ficou parado por uns 2 segundos, processando a informação. O mundo pareceu parar. E então, ele abriu o sorriso mais lindo e radiante que eu já vi na vida. Sem dizer uma palavra, ele me pegou no colo e me rodou ali mesmo, no espaço apertado do banheiro, rindo alto. A gente vai ter um bebê. Meu Deus, Manu, a gente vai ter um bebê. A felicidade dele era tão pura, tão genuína, que partiu meu coração em 1000 pedaços. Eu desabei a chorar no ombro dele, soluçando sem controle. Ele me abraçou forte, sem entender. Ei, o que foi? Isso não é uma notícia maravilhosa? E foi aí que eu criei coragem. Tiago, tem uma coisa que eu preciso te contar. Sentei na beirada da banheira e contei tudo. À noite, com o Rafael. A dúvida cruel. A culpa que estava me matando por dentro, me envenenando. Ele me ouviu em silêncio absoluto, o rosto sério, sem me interromper nenhuma vez. Quando eu terminei, engasgada com as próprias lágrimas, ele respirou fundo, segurou meu rosto entre as mãos e olhou bem nos meus olhos. O que ele disse em seguida mudou tudo. Se esse bebê for meu, eu vou amar do mesmo jeito. Se não for, eu vou amar do mesmo jeito também. Porque eu casei com você, Manu, não com um exame de DNA. E eu já amo essa criança desde o segundo que vi essas 2 linhas. Eu chorei mais ainda, mas dessa vez
Era um choro de alívio, um alívio tão profundo que parecia que um peso de 1000 quilos tinha sido tirado das minhas costas. No dia seguinte, marcamos o exame de DNA pré-natal, aquele não invasivo que dá para fazer com 9 semanas de gestação. Foram as semanas mais longas e angustiantes da minha vida. Cada dia era uma tortura de espera. E como se a situação já não fosse tensa o suficiente, o destino resolveu complicar mais um pouco. O Rafael, o ex-colega, descobriu por uma amiga em comum que eu estava grávida, e ele apareceu na porta da minha casa. Meu sangue gelou. Tiago atendeu a porta, viu quem era e falou com uma calma mortal que me deu arrepios. Entra. A gente resolve isso como adulto. A cena era surreal. Os 2 homens sentados no sofá da minha sala, eu no meio, numa poltrona, com o coração na boca, achando que ia desmaiar a qualquer momento. Tiago falou primeiro, a voz firme e decidida. O bebê já tem pai. Eu, ponto. Mas se o exame provar que você é o pai biológico, a gente abre espaço para você ser presente, sem briga, sem justiça, sem drama, pelas crianças que já existem e pela que está vindo. Rafael me olhou por um longo tempo, um olhar cheio de perguntas. Depois, ele olhou para o Tiago, com uma expressão de surpresa e, talvez, de respeito. E então, ele falou: você é um homem melhor do que eu seria no seu lugar. Se o exame dar que é meu, eu aceito qualquer acordo que vocês propuserem, mas se não for, eu saio de cena para sempre. Prometo. Eles apertaram as mãos. Um acordo de cavalheiros selado sobre a minha ansiedade. Eu quase não conseguia respirar. Finalmente, o dia do resultado chegou. Eu, Tiago e Rafael, juntos na sala de espera do laboratório. Uma técnica nos chamou e entregou um envelope branco. Minhas mãos suavam frio. Eu não conseguia pegar. Tiago pegou o envelope com as mãos firmes. Ele não hesitou. Abriu. Leu o papel em silêncio. Seus olhos passaram pela folha e então ele olhou para mim. Ele sorriu. Um sorriso que vinha de dentro, com os olhos marejados de lágrimas. 99,99% de compatibilidade. É meu, Manu, nosso, eu gritei. Um grito que misturava alívio, alegria e um amor avassalador. Pulei no colo dele, o abraçando com toda a força do mundo. Rafael sorriu, um sorriso triste, mas sincero. Ele apertou a mão do Tiago e disse: cuida bem deles, irmão, e saiu da nossa vida para sempre. Naquela noite, deitados na cama, Tiago deitou a cabeça na minha barriga, que ainda estava reta, e falou baixinho com o nosso bebê: oi, filhote. Ou filhota. Aqui é o papai. Eu já te amo muito, tá? E estou louco para te conhecer. E eu, ouvindo aquilo, chorei de novo. Chorei até dormir, mas pela primeira vez em muito tempo, eram apenas lágrimas de pura e absoluta felicidade. Você conseguiria criar um filho que não fosse de sangue? Como se fosse? Comenta agora. Sim. Amor não tem DNA, ou não? Eu não conseguiria. Não pare por aqui. Continua, porque a parte 6 é o final mais lindo que já escrevi. Prepare o lenço. Eu achava que o pior já tinha passado. Guarda ganha. Casamento feito. Pedro de volta. Olívia nos chamando de papai e mamãe sem cerimônia. E a nossa casa finalmente cheia de risada. Pura e luz.
Oh, apenas 3 meses depois do casamento, eu estava atrasada. E não era por 2 dias, nem por uma semana. Eram 28 dias. Eu, que sempre fui precisa como um relógio suíço, estava quase 1 mês atrasada. Comprei o teste de farmácia escondido, me tranquei no banheiro do trabalho e fiz tudo sozinha. O resultado apareceu rápido demais. 2 linhas, fortes, claras, grávida. Eu sentei na tampa do vaso, encostei a testa na parede fria e chorei. Chorei de alegria, porque eu sempre sonhei em ter mais um filho. Chorei de medo, porque a vida já tinha me ensinado que a felicidade pode ser passageira. E chorei de culpa, uma culpa que me corroía por dentro, porque eu não sabia quem era o pai. Eu e o Tiago tínhamos começado a dormir juntos de verdade, logo depois do nosso casamento relâmpago. Mas teve uma única vez, uma só, antes de assinarmos os papéis. Naquela noite na varanda em que quase nos beijamos, e tudo aconteceu. Foi sem proteção. E para complicar ainda mais, eu tive uma recaída com um ex-colega de faculdade. Foi numa noite em que bebi demais, tentando desesperadamente esquecer a dor de ter perdido o Pedro temporariamente. Foi só uma noite. Uma burrice imensa. Mas aconteceu exatamente na minha janela fértil. Então, o bebê podia ser do Tiago ou do Rafael, o ex-colega. Passei uma semana inteira guardando esse segredo, sem contar para ninguém. A ansiedade era tanta que emagreci 3 quilos, até que uma noite, o inevitável aconteceu. O Tiago me encontrou vomitando no banheiro, pálida e trêmula. Ele me segurou, preocupado. Amor, o que está acontecendo? Com as mãos tremendo, eu mostrei o teste positivo. Ele ficou parado por uns 2 segundos, processando a informação. E então, o sorriso mais lindo do mundo se abriu no rosto dele. Ele me pegou no colo e começou a me rodar ali mesmo, no meio do banheiro. A gente vai ter um bebê. Meu Deus, Manu! A gente vai ter um bebê! A felicidade dele era tão pura, tão genuína, que meu coração se partiu. Eu desabei a chorar no ombro dele. Com a voz embargada, eu disse: Tiago, tem uma coisa que eu preciso te contar. Contei tudo à noite com o Rafael. A dúvida cruel que me consumia. A culpa que estava me matando. Ele me ouviu em silêncio, sem interromper, o olhar fixo no meu. Quando eu terminei, ele respirou fundo, segurou meu rosto com as 2 mãos e falou, olhando nos meus olhos: se esse bebê for meu, eu vou amar do mesmo jeito. E se não for, eu vou amar do mesmo jeito também. Porque eu casei com você, Manu, não com um exame de DNA. E eu já amo essa criança desde o segundo em que vi essas 2 linhas. Eu chorei mais ainda, mas pela primeira vez em dias era um choro de alívio. Naquele momento, eu soube que tinha encontrado o homem da minha vida. No dia seguinte, marcamos o exame de DNA pré-natal, aquele que pode ser feito com apenas 9 semanas de gestação. Aquelas foram as semanas mais longas da minha vida. Cada dia era uma tortura de espera e incerteza. Quanto isso, a situação ficou ainda mais complicada. Por meio de uma amiga em comum, o Rafael descobriu que eu estava grávida e apareceu na porta da nossa casa sem avisar. O coração quase saiu pela boca. Se for meu, eu quero assumir, Manu. Quero fazer parte da vida dele. Foi o Tiago quem abriu a porta. Ele viu o Rafael,
manteve a calma de uma forma que eu nunca conseguiria, e disse com uma firmeza impressionante: Entra. A gente resolve isso como adulto. Os dois se sentaram na sala. Eu fiquei no meio, sentindo que ia desmaiar a qualquer momento. O Tiago falou primeiro. Sem rodeios. O bebê já tem pai. Eu, ponto final. Mas, se o exame mostrar que você é o pai biológico, a gente abre espaço para você ser presente. Sem briga, sem justiça, sem drama. Pelas crianças que já existem e pela que está vindo. O Rafael me olhou por um longo tempo. Depois virou o olhar para o Tiago e admitiu: Você é um homem melhor do que eu seria no seu lugar. Se o exame dar que é meu, eu aceito qualquer acordo que vocês propuserem. Mas se não for, eu saio de cena para sempre. Eles apertaram as mãos, selando o acordo. Eu mal conseguia respirar de tanto nervosismo. Finalmente, o dia do resultado chegou. Eu, Tiago e Rafael, juntos na sala de espera do laboratório. Uma técnica nos entregou o envelope. Minhas mãos suavam frio. O Tiago, com uma firmeza que eu invejava, pegou o envelope e o abriu. Ele leu o papel em silêncio. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ele olhou para mim. E então, ele sorriu. 99,99% de compatibilidade. É meu, Manu, nosso. Eu gritei, um grito de pura felicidade e alívio. Pulei no colo dele e o abracei com toda a minha força. O Rafael sorriu, um sorriso triste. Mas sincero, ele apertou a mão do Tiago e disse: Cuida bem deles, irmão. E saiu da nossa vida para sempre. Naquela noite, o Tiago deitou a cabeça na minha barriga, que ainda estava reta, e sussurrou para o nosso bebê: Oi, filhote, aqui é o papai. Tô louco pra te conhecer. Eu chorei até adormecer, abraçada ao meu marido, com a certeza de que, finalmente, a felicidade tinha chegado para ficar. Você conseguiria criar um filho que não fosse de sangue, como se fosse seu? Comenta agora. Sim. Amor não tem DNA, ou não? Eu não conseguiria. E continuo acompanhando, porque a parte 6 é o final mais lindo que já escrevi. Prepare o lenço